Fala, meus queridos, professor Eduardo Toledo aqui e seja bem-vindo ao curso de instalações hidrossanitárias. Na aula de hoje, a aula 3, água fria, dimensionamento, vamos continuar na sua parte número 4. Lembramos que nós já vimos como dimensionar sistema de reservação, reservatório superior e inferior, como dimensionar o sistema de alimentação, distribuição interna. Da distribuição interna, nós temos como dimensionar os ramais, e subramais. Continuando o dimensionamento do sistema de distribuição interno, pessoal, vamos aprender a dimensionar as colunas de distribuição ou colunas de água fria e também o barrilete, ok? Bom, então o dimensionamento das colunas de água fria ou colunas de distribuição interna segue o mesmo método utilizado na distribuição ou no dimensionamento dos ramais, né? A partir daquele critério de somatório dos pesos previsto na 5626. De modo geral, desenha-se esquematicamente a coluna, né? Coloca-se as cotas, os ramais, e verifica o peso dos aparelhos que estão conectados aos ramais e assim as colunas, e aí faço o cálculo para determinar o diâmetro a partir de uma marcha de cálculo, né? Coloquei aqui o roteiro para o dimensionamento das colunas de distribuição, dividido em passos, para ficar mais fácil. Então, consiste nas seguintes etapas. Primeiro passo, pessoal, a primeira etapa é verificar o peso relativo de cada aparelho sanitário. Nós vimos lá na tabela de número 3.7, vimos isso nas partes anteriores da aula 3, que cada aparelho sanitário tem um peso relativo, né? Eu preciso identificar o peso de cada aparelho. É o primeiro passo desse roteirinho. O segundo, pessoal, é somar os pesos dos aparelhos que alimentam cada trecho da tubulação, né? Que estão conectados aos subramais e esses aos ramais, que por sua vez se ligam às colunas. Ok? Eu preciso somar. Depois, pessoal, que eu souber o somatório dos pesos, eu posso calcular a vazão, né? Vimos que a equação para calcular a vazão é Q igual a 0,3 raiz do somatório dos pesos, onde esse Q aqui é a vazão, né? Em litros por segundo. Esse aqui é a soma dos pesos. E aí, se eu sei o peso de cada aparelho, basta eu somar de todos os aparelhos, eu tenho a soma dos pesos. E esse 0,3 aqui, pessoal, nós vimos que é um coeficiente de descarga. A partir, pessoal, da somatória dos pesos, então eu posso determinar o diâmetro de cada trecho utilizando o ábaco contido lá na figura 3.3, ok? Lembrando que esse roteirinho que eu mostrei para vocês, do passo 1 até o 4, por enquanto ele é exatamente igual ao roteiro para o dimensionamento do ramal. Ele é o mesmo, tá bom? No seu passo 5, pessoal, eu preciso fazer uma verificação de velocidade. Preciso verificar se a velocidade atende ao limite estabelecido pela norma, né? A norma estabelece que a velocidade tem que ser menor ou igual a 3 metros por segundo, ok? E para determinar a velocidade, nós usamos essa equação aqui, onde o Q aqui é de vazão, né? Vimos que é litros por segundo. Aqui é a vazão.
O D é o diâmetro, né, da tubulação, encontrado no passo 4. Vou até anotar. A vazão nós determinamos no terceiro passo, né? Terceiro passo, o diâmetro no quarto passo. E ver a velocidade em metros por segundo. Ok? Lembrando que se for feita essa verificação e a velocidade for superior a 3 metros por segundo, é preciso voltar, adotar um diâmetro maior e refazer os cálculos de velocidade. Tudo bem? Bom, após calcular a velocidade, nós já podemos verificar as perdas de carga para dimensionamento da coluna de distribuição, né? Essas perdas de cargas são as perdas de carga ao longo das tubulações e as perdas de carga nas conexões, né? As perdas de carga nos tubos, pessoal, nós calculamos utilizando duas equações, a depender do tipo de tubulação que a gente estiver falando, ou seja, do material da tubulação que a gente estiver falando, ou ainda utilizando o ábaco, né? As equações eu deixei disponível aqui e o ábaco está lá no material de apoio, tá? Essa perda de carga aqui, pessoal, é a perda de carga unitária, tá? Essa primeira equação é uma equação para tubos rugosos, né? E a segunda equação já é para PVC, né? E cobre. Lembrando que essa aqui é a perda de carga unitária, né? O J, tá? É a perda de carga unitária. O D é o diâmetro, tá bom? Sempre em milímetros, tá? E o Q é a vazão. Lembrando, olha, diâmetro nós obtemos lá no quarto passo, tá bom? E a vazão foi obtida no terceiro passo. Depois que foi feito o cálculo da perda de carga unitária ao longo das tubulações, nós vamos verificar a perda de carga nas conexões, né? E para isso a gente utiliza um método, pessoal, chamado método dos comprimentos equivalentes, né? Eu vou substituir, pessoal, cada uma das conexões disponíveis no trajeto da tubulação por um comprimento equivalente, que representaria o aumento da tubulação, que provocaria também uma perda de carga, ok? E aí, pessoal, essa perda de carga aqui nós chamamos de perda de carga total, né? Perda de carga total, determinado por esse J maiúsculo aí que vocês estão vendo na equação, né? Vamos ver o que são cada um dos termos da equação aí. Nós temos aqui, pessoal, a perda de carga, né? Que é o J. Perda de carga. O LR é o comprimento do trecho, né? Isso aqui a gente obtém somando as distâncias do trajeto da tubulação, né? O LEQ, pessoal, é o comprimento equivalente, né? A gente obtém, pessoal, identificando todas as conexões, né? E aí, a partir da identificação de todas as conexões, eu consulto a tabela de número 3.9, né? E a partir dessa tabela eu tenho
o comprimento equivalente para cada uma das conexões. Lembrando que está relacionado às conexões e também ao diâmetro das conexões, ok? E esse J aqui, pessoal, né, a perda de carga unitária, nós vimos no slide anterior, ok? Perda de carga unitária. Depois que eu calculo as perdas de carga, né, nas conexões e ao longo da tubulação, eu posso fazer a verificação para pressão, ok? Verificando se a pressão está dentro dos limites estabelecidos pela NBR 5626. Vou fazer verificação para pressão estática, ok? E para pressão dinâmica. Para pressão estática, pessoal, é importante destacar que a pressão estática em qualquer um dos trechos da tubulação não pode ser superior a 40 metros de coluna de água ou 400 kPa, ok? Se o valor da pressão for maior do que esse valor aqui, é preciso instalar uma válvula redutora de pressão ou ainda utilizar outras soluções para reduzir essa pressão, reservatório intermediário, e aí nós temos alguns exemplos de outras soluções nas literaturas. Para pressão dinâmica, pessoal, para fins de distribuição, né, esse valor da pressão dinâmica tem que ser superior a 0,5 metros de coluna de água, ok? Lembrando que para alguns aparelhos nós temos valores específicos para o funcionamento desses aparelhos. Então eu tenho valores de pressão dinâmica específica para funcionamento. Tá bom? Assim que a gente for fazer o exemplo, eu trato disso dentro do exemplo. Aqui, pessoal, nós temos uma equação para o cálculo da pressão que nós chamamos de pressão residual, né? Pressão residual ou pressão ajusante, tá bom? PD é a pressão disponível, né? E J é a perda de carga. Tem aqui os termos explicando cada um. As equações, pressão residual ou pressão ajusante, né? É a pressão final, ok? Também metros de coluna d'água. Pressão disponível em metros de coluna d'água. E perda de carga, lembrando que essa perda de carga aqui é a perda de carga total, né? Aquela que nós determinamos, ó, no sexto passo. Pessoal, essa pressão disponível no primeiro trecho, ela vai corresponder apenas ao desnível geométrico mesmo, a distância da parte mais desfavorável do reservatório até o trecho onde eu quero considerar, tá bom? É onde eu estou fazendo o cálculo. Depois, a partir do segundo trecho que eu vou fazer o dimensionamento, eu já tenho que considerar a pressão residual do trecho anterior mais o desnível geométrico, ok? Vamos tratar com mais detalhes no exemplo. O exemplo de número 4 diz assim: dimensionar a coluna de número 2 em PVC, é o material da tubulação da coluna, que alimenta em cada pavimento um banheiro privativo com um vaso sanitário com caixa de descarga, né? Vamos identificando aqui, ó. Um vaso sanitário com caixa de descarga, ok? Um lavatório. Um bidê. Aqui. Um chuveiro, né? Nós vamos considerar que esse chuveiro aqui, pessoal, o chuveiro elétrico, tá bom?
e uma banheira, que é essa de cá. Lembrando que essa edificação possui 12 pavimentos, né? E a coluna que ele quer que seja dimensionada, mostrar para vocês. Então, olha, tem início nesse ponto aqui, vou fazer de amarelo, né? E aí ela desce, né? Perceba que foi feito um corte, né? Na figura, justamente para que ela coubesse aqui no slide, tá bom? E eu tenho aqui identificado que a gente consegue ver. Eu tenho trecho, até anotar aqui. Colocar trechos, né? Que são muitos. Trechos aqui. O primeiro trecho vai ser o trecho B, C. Ou seja, tem início aqui e tem fim aqui. Vai ser o trecho BC. Depois, o trecho que começa no C e vai pro D. Então, o trecho CD. Depois, o trecho DE. E assim por diante. Até chegar no último trecho, pessoal, que é o trecho M, N, que é esse trecho que a gente está observando bem aqui no finalzinho da figura, tá bom? Esse trecho de cá. Outra informação importante, que a distância entre... Deixa eu só apagar aqui. Apagar o amarelo também. A distância entre o trecho C e o trecho D, esse desnível aqui, pessoal, tem o valor de 3 metros, tá bom? 3 metros. Outra coisa importante se observar que algumas peças, né? Vou colocar de outra cor aqui. Essa peça aqui no ponto B, pessoal, vai ser um T de passagem lateral, tá bom? Vou abreviar aqui. Aqui vai ser um registro de gaveta. Esse aqui, pessoal, será um joelho de 90. Esse aqui também será um joelho de 90. Tá bom? No ponto C, pessoal, assim como no ponto D, ponto E e assim por diante até o final da coluna, nós vamos considerar, pessoal, esse aqui como um T de passagem direta, tá bom? A maioria dos autores de livros publicados considera essa peça como um T de passagem direta, tá bom? Alguns projetistas consideram esse T como um T de passagem lateral, porque aí eu tenho uma perda de carga maior, eu faço um cálculo a favor da segurança. Beleza? Nós vamos considerar como um T de passagem direta, tá? E aqui, pessoal, bem no finalzinho, né? Se a gente vai conseguir acessar, esse aqui, para o último trecho, é um joelho de 90 graus. Então, vamos destacar cada um dessas conexões, né? Que nós já identificamos. E aí, pessoal, é importante identificar essas conexões justamente porque elas vão influenciar na perda de carga, né? Ok? Eu vou precisar acessar a tabela depois para determinar, então, a perda de carga de cada uma dessas conexões. Lembrando que essas conexões aqui só vão entrar para o trecho BC. Depois do trecho CD, vai entrar apenas um T de passagem lateral. Depois D, T de passagem lateral. E assim por diante no último trecho, pessoal, N vai entrar apenas um joelho de 90. Ok? Outra observação importante também, que faz parte das informações iniciais do exercício, é que o comprimento do ponto B, considerando toda essa trajetória aqui, até esse ponto aqui que nós chamamos de ponto C,
nós temos que o comprimento entre o ponto B e o ponto C é de 16,27, tá bom? Considere como um dado de projeto. Metros. A gente vai precisar desses valores aqui para calcular a perda de carga nas tubulações, especialmente para esse primeiro trecho. Beleza? Feito todas essas observações, nós já podemos iniciar dimensionamento dessa coluna de distribuição, a coluna de número 2. Coluna de distribuição 2. Bom, para iniciar o dimensionamento, eu vou escrever qual trecho que eu vou dimensionar, né? Nós vamos iniciar pelo primeiro trecho ali, só para voltar para vocês verem, né? O trecho que começa em B e tem fim em C, né? Então, o trecho BC, né? Então, trecho BC. E aí eu vou aplicar cada um daqueles passos que nós vimos no roteirinho, né? Primeiro, pessoal, eu vou considerar o primeiro e o segundo passo em conjunto. A gente sempre vai fazer isso, tá? E ele fala sobre os pesos, né? Nesse primeiro e segundo passo, pessoal, se a gente pudesse voltar o slide ali para que vocês vissem, mas ele fala, o primeiro passo é porque eu identifique o peso relativo de cada um dos aparelhos, então eu preciso saber todos os aparelhos que vão estar no ambiente, né, que vão se conectar ao subramal, e ao ramal e o ramal se vai se conectar à coluna, e depois eu vou ter que somar cada um desses pesos. Então, ó, a gente está tratando do dimensionamento de uma coluna que liga ao banheiro, então, colocar assim, ó, cada banheiro ele possui, vimos que tem um lavatório, né? Vimos também que tem um bidê, ok? Já a gente volta no slide para conferir, tá? Vimos que tem um chuveiro, que a gente chamou de chuveiro elétrico, né? Considerou que era chuveiro elétrico. Vou colocar 2 pontos aqui. Também tem... além do chuveiro, tem uma banheira, né? E além da banheira, eu tenho um vaso sanitário com caixa acoplada. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 aparelhos. Vamos conferir ali? Ó, tenho lavatório, bidê, chuveiro, banheira e caixa, vaso sanitário, caixa de descarga. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certinho, então, né? Agora nós só precisamos, pessoal, determinar o peso relativo, ou melhor, consultar a tabela que mostra o peso relativo, né? E anotar aí. Para isso, pessoal, a gente vai ter que consultar a tabela 3.8, né? Destacar aqui com marca-texto. Nós vamos acessar essa tabela e aí determinar o peso relativo de cada uma dessas peças. E aí, pessoal, em alguns momentos eu vou ter que fazer a transição de tela justamente para a gente acessar essa tabela, tá bom? Então, acessando a tabela 3.8 aqui, vamos identificar quais são os aparelhos que nós queremos saber o peso relativo. Queremos saber bacia sanitária com caixa de descarga, né? Vimos que é 0.30, olha. Bacia sanitária, 0.30, né? Banheira, vimos que é 1. Bidê, vimos que é 0,1. Chuveiro elétrico, vimos que também é 0,1. Lavatório, vimos que é também 0,3. São 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós já identificamos todos, tá bom? Lavatório é 0,3, né? O bidê é 0,1. Já o chuveiro também é 0,1. A banheira é 1.
E o vaso sanitário com caixa acoplada é de 0,3. Aí, pessoal, eu determino o somatório dos pesos, né? Então, se a gente fizer essa soma aqui, pessoal, nós vamos encontrar um valor de 1,8. Então, eu já tenho a soma dos pesos. Lembrando que isso aqui é por pavimento, não é? Vou abreviar aqui, não cabe. Lembrando que aqui é por pavimento. E aí, como nós temos um prédio de 12 pavimentos, então a somatória dos pesos para todos os pavimentos, basta pegar 1,8 e multiplicar por 12, né? A gente tem um valor de 21,6. Lembrando que esse valor aqui é adimensional, né? Para 12 PAV. Deixa eu deixar escrito igualzinho, tá aqui. PAV, né? Só marcar aqui. Então, eu tenho aí o somatório dos pesos. Feito o somatório dos pesos, pessoal, eu já posso ir para o terceiro passo, que é o cálculo da vazão. Então, terceiro passo, que é a vazão. Para calcular a vazão, pessoal, nós vamos usar a equação, né? A vazão vai ser 0,3 raiz da somatória dos pesos. Lembrando que a somatória dos pesos aí foi o que nós encontramos no passo 1 e 2, né? Então foi de 21,6. Depois de exaustivos cálculos aí, a gente vai encontrar o valor de 1,39 litros por segundo. É a vazão. Depois de calcular a vazão, eu preciso então determinar o diâmetro, né? O quarto passo, vou colocar aqui, ó. É o diâmetro. Para determinar o diâmetro, pessoal, nós precisamos consultar a figura 3.3, né? Ou então o ábaco, né? Ok? Vou fazer a transição aqui. A figura 3.3 é essa aqui, olha. Figura 3.3 para tubulações de PVC, né? Nós temos um peso, pessoal, de... Deixa eu só anotar aqui no cantinho para a gente se organizar. De 21,6, né? Então, tem que considerar 21,6. Esse primeiro item aqui, pessoal, perceba que finaliza em 10, né? Então, tem que ir para o segundo. Aqui começa em 10, olha, perceba que começa em 10 e vai subindo. Né? Nós precisamos de 21,6, aqui nós temos 25, né? Provavelmente é metade, 21 deve estar por aqui. Ó. Então, 21 é 32 milímetros. Então, o diâmetro da tubulação é 32 milímetros. Até anotar aqui, figura 3.3. Só para ficar mais fácil na hora de estudar. Determinei o diâmetro, posso então para o próximo passo. E aí o quinto passo é o que?
Quinto passo é o cálculo e verificação da velocidade. Bom, então, para calcular a velocidade, pessoal, nós vamos usar aquela equação. Velocidade é 4.000 vezes a vazão dividido por π vezes d ao quadrado. Lembrando, pessoal, que a vazão não custa nada anotar, né? Aqui, a vazão nós determinamos no terceiro passo, né? O diâmetro no quarto passo. Só pegar esses valores que nós já temos e aí então calcular. Substituindo os valores aí, vai ficar 4.000, né? Vezes a vazão, que pra gente aqui é 1,39, né? 1,39 dividido por π vezes 32 ao quadrado. Eu coloco o diâmetro em milímetros mesmo, tá? Fazendo as continhas aí, pessoal, nós encontramos essa velocidade com valor de 1,73 metros por segundo. E aí, depois você encontra o valor da velocidade, você tem que verificar se ela atende à norma, né? Para atender à norma, pessoal, essa velocidade tem que ser menor do que 3 segundos. Esse valor aqui, né, continua sendo menor do que 3 metros por segundo, então tá ok. Passa nessa verificação de velocidade. Vamos para o sexto passo. Sexto passo, pessoal, talvez seja o passo mais longo e mais delicado de todos, né? Onde a gente vai calcular, pessoal, a perda de carga, tá bom? Vamos calcular a perda de carga. Ok? Lembrando que aqui, pessoal, vão ser realizados cálculo da perda de carga nas conexões e ao longo da tubulação, tá? Primeira coisa que a gente vai calcular, pessoal, seguindo o passo a passo descrito aqui e apresentado nessa aula, é a perda de carga unitária, tá bom? Perda de carga unitária. E para calcular a perda de carga unitária, pessoal, nós precisamos primeiro saber o tipo de tubulação. Se a tubulação for de PVC, né, tubos lisos, eu vou usar aquela equação lá, uma equação meio longa, que diz que 8,69 vezes 10 elevado à quinta vezes a vazão elevado a 1,75 vezes o diâmetro elevado a menos 4,75. Temos todos esses valores, né? Basta substituir. Então, vai ficar 8,69 vezes 10 elevado à quinta. A nossa vazão é de 1,39, né? Então, vou colocar aqui, ó, 1,39 elevado a 1,75 vezes o diâmetro, né? O diâmetro é 32. 32 elevado a menos 4,7. Deixa eu arrumar aqui. 4,75. Ok? Fazendo as continhas aí, nós determinamos que o valor de J é igual a 0,0. Esse aqui, pessoal, eu vou deixar com 3 números depois da vírgula, tá bom? MCA por metro. Alguns autores colocam que essa unidade de medida é metro por metro, tá bom? Depois de calcular a perda de carga unitária, pessoal, eu vou calcular o comprimento real, né? Vou até colocar aqui ao lado, ó. Comprimento real. Comprimento equivalente é sim a perda de carga total. Comprimento real, o LR,
vai ser justamente aquele valor que foi dado no início do exercício, né? Aquele valor de 16,27, tá bom? 16,27 metros. Opa! Continuando aí, pessoal, vamos determinar agora o comprimento. Determinamos o comprimento real, agora vamos determinar o comprimento equivalente, tá bom? E aí o comprimento equivalente, pessoal, eu tenho que considerar quais foram as conexões que eu tenho do trecho B até o trecho C, né? E também o diâmetro dela. Nós vimos que o diâmetro dessas tubulações, a priori, nós consideramos 32 milímetros, né? Então, ó, para 32 milímetros, nós temos... eu vou voltar o slide para mostrar para vocês quais são as conexões, tá bom? Nós temos um joelho de 90, bem aqui. Outro joelho de 90 bem aqui. Então, são dois joelhos de 90. O que mais? Um registro geral, ou registro de gaveta, né? Um T de passagem lateral e um T de passagem direta no ponto C. Ok? São essas conexões que nos interessam. Então, eu tenho dois joelhos de 90, né? Já a gente acessa a tabela para ver qual que é o comprimento equivalente de cada uma dessas peças. Eu tenho um T de passagem lateral, né? Tenho o que mais? Um registro de gaveta. Tenho um T de passagem direta. T de passagem direta. Agora eu vou acessar, pessoal, uma tabela. É a tabela 3.9, justamente para a gente obter esses valores que nós precisamos. Lembrando que ambos para 32 milímetros, ok? Então, vamos procurar a tabela 3.9 aqui. 3.8. Essa tabela aqui, pessoal, 3.9. Perda de carga. Né? Perceba que a tabela está virada. Eu vou tentar fazer a inversão aqui para a visualização ficar melhor. Já fiz aqui a rotação da página. Então, eu estou procurando T de 90, né? Para diâmetro de 32 milímetros. Vou usar o marca-texto. Então, olha, diâmetro de 32 milímetros. Foi até o final, porque tudo que a gente vai fazer
esse primeiro trecho é para o diâmetro de 32 milímetros, né? Então, olha, primeira coisa é joelho de 90, né? Então, o valor que eu estou procurando para joelho de 90 é 1,5, já é o círculo, né? O que mais que a gente tem? T de passagem lateral, T de saída de lado, né? Esse valor aqui. T de passagem direta, né? Esse valor aqui. Registro de gaveta. Registro de gaveta. Então, ó, deixa eu só registrar. Então, 1,5 para o joelho de 90, 0,9 para o T de passagem direta, 3,1 para o T de passagem lateral e 0,3 para o registro de gaveta. Pessoal, na hora de fazer o dimensionamento das colunas, bem como dos ramais, é preciso tomar bastante cuidado com as tabelas que vão ser utilizadas, porque essas tabelas elas mudam um pouco de autor para autor, de fabricante para fabricante, tá bom? Então, para você obter os mesmos valores que eu estou obtendo aqui, o recomendável é que você utilize essas mesmas tabelas que eu estou usando. Depois de anotar esses valores, vamos voltar para o slide lá para continuar o cálculo. Bem, então, nós vimos que o joelho de 90 é 1,5, né? Como eu tenho 2, fica 2 vezes 1,5. Então, aqui eu tenho 3, né? O que mais? O T de passagem lateral, nós vimos que é 3,1. Eu só tenho 1, então vai ser 3,1 vezes 1. Resultado é 3,1. Registro geral, nós vimos que é 0,3. Eu só tenho 1, né? E o T de passagem direta, pessoal, é 0,9. Lembrando, pessoal, que esses comprimentos equivalentes aqui correspondem exatamente para o diâmetro de 32 milímetros. Se a gente mudar o diâmetro, pessoal, da tubulação, esses valores aqui vão mudar, né? Eu tenho que consultar novamente a tabelinha para a gente saber que valor que é. Então, o comprimento equivalente aqui, vou chamar de LE, vai ser a soma desses valores aí. Somando, pessoal, nós temos 7,30 metros. E aí, fizemos o cálculo para o comprimento equivalente, e a partir daí eu posso determinar então, pessoal, a perda de carga total da tubulação. Considerando a perda de carga ao longo da tubulação e a perda de carga unitária, né? Utilizando essa equação. Soma das perdas de carga multiplicada pela perda de carga unitária que nós já encontramos, né? Substituindo os valores aí, o LR, pessoal, nós vimos que estava no slide anterior, é 16,27, né? O LE, acabamos de calcular, é 7,30. Multiplicado pela perda de carga unitária, que é 0,110. Então, este valor aí vai ser igual a 2,60, né? Bom, calculei a perda de carga total, terminei o passo de número 6. E aí eu vou para o passo de número 7, que é o último passo, né? Sétimo passo, que é o último passo aí. Aqui, pessoal, vou fazer as verificações das pressões, né? Fazer as verificações das pressões. Então, a primeira pressão que eu vou determinar, pessoal, vou mudar aqui para o pincel azul. A primeira pressão que eu vou determinar é a pressão que a gente chama de pressão disponível, né?
Para esse primeiro trecho, pessoal, essa pressão disponível, eu vou chamar de pressão disponível do trecho BC. Ela sempre é a pressão residual do trecho anterior mais a diferença de nível. Nesse caso, nós não temos a pressão residual do trecho anterior, é o primeiro trecho, né? Ok? Mais a diferença de nível do trecho atual, trecho BC. Nesse caso, nós vamos ficar com a pressão residual do trecho anterior, nós não temos, é zero, né? E a diferença de nível, pessoal, do ponto B até o ponto C é 4,20 metros. Então, isso aqui é 4,20 metros de coluna de água. Ok? Primeira coisa. 4,20 metros de coluna de água. 4,20 ou então, pessoal, 42 kPa, né? Lembrando, pessoal, que a pressão estática ela tem que ser menor do que 40 metros de coluna de água. Então, para a pressão estática, ela tem que ser menor do que 40 MCA. Então, tá ok, né? Vamos para a próxima pressão, pessoal. A gente chama de pressão residual, tá? Essa pressão residual também recebe o nome, pessoal, de pressão ajusante, tá? São sinônimos. Aqui, alguns autores tratam como essa pressão disponível como pressão a montante, beleza? Essa pressão residual, pessoal, nós calculamos pressão residual no trecho BC vai ser sempre a pressão disponível, né, no trecho vigente, pressão disponível no trecho BC, menos a perda de carga total, né? Substituindo esses valores aí, nós vamos ter que a pressão residual no trecho BC vai ser a pressão disponível, nós vimos que é 4,20, né? E a perda de carga é 2,60, menos 2,60. Bom, fazendo a subtração aí, nós temos o valor de 1,60 metros de coluna de água, né? 1,60 ou 16 kPa. E aí a gente precisa olhar, pessoal, se atende aos requisitos dos principais aparelhos da norma. Então esse valor aqui, pessoal, 1,6, né, MCA ou 16 kPa, a norma fala em kPa, né? Esse valor ele tem que ser maior do que 0,5 kPa para redistribuição. Ele tem que ser maior do que 10 kPa para a banheira. Tem que ser maior do que 10 kPa para a banheira. Maior do que 10 kPa para chuveiro elétrico. Então, atende todos os aparelhos que nós temos aí, né? E também tem que ser maior do que 5 kPa para vaso sanitário com caixa de descarga, né? Vou até colocar aqui, ó, vaso sanitário com caixa descarga. Então atende tudo isso aqui, então vamos considerar que está ok. Está ok, eu vou para o próximo trecho, né? Continuo o próximo trecho é o trecho CD. Então, ó,
trecho CD. Vocês vão perceber que a rotina de cálculo é a mesma para todos os trechos, né? E o passo a passo é o mesmo. Então, nós vamos fazer, nesse exemplo, os 2 primeiros trechos, ok? E aí, eu vou colocar a planilha com o resultado final do dimensionamento de todos os trechos, né? Como é um procedimento, é uma marcha de cálculo bem padrão, pode-se colocar o formulário no Excel, né? E aí sim eu consigo fazer o dimensionamento utilizando o Excel. No trecho CD, primeiro e segundo passo, que é os pesos, né? Aqui, pessoal, nós vamos pegar o peso unitário. Deixa eu trocar para o azul. Vai ser o peso unitário, que foi 1,8, né? E vou multiplicar pelo número de pavimentos. Como eu desci um pavimento, eu só tenho 11 pavimentos agora, né? E assim por diante. No próximo trecho eu vou ter 10. E assim por diante. Aqui, fazendo a multiplicação, nós temos 19,8. Bom, fazendo o passo 3, onde nós calculamos terceiro passo, onde nós calculamos a vazão. Então, nós sabemos que a vazão vai ser 0,3 raiz do somatório dos pesos, que nesse caso é 19,8. Multiplicando aí, nós temos o valor de 1,33 litros por segundo. Vou usar o slide para continuar. Quarto passo, pessoal, né? O quarto passo nada mais é do que a determinação do diâmetro, né? Vou consultar novamente aquela tabelinha, o ábaco, né? Da figura 3.3 para determinar o diâmetro. Fazendo essa consulta, pessoal, nós percebemos que continua no mesmo valor, né? De 32 milímetros. Do quarto passo, nós vamos para o quinto passo. E no quinto passo, eu já posso calcular a velocidade, fazer verificação da velocidade, né? Ok? Sabemos que a velocidade é 4.000 vezes a vazão, que no nosso caso aqui a vazão foi de 1,33, né? Tá no slide anterior, dividido por π, vezes o diâmetro, que é 32 ao quadrado. Fazendo essas continhas aí, a velocidade dá 1,65 metros por segundo. Então, tá ok também a velocidade, não ultrapassa o limite estabelecido na norma. Sexto passo, pessoal. É aquele passo um pouquinho mais longo, né? Onde eu tenho que calcular todas as perdas de carga, né? Ok? As perdas de carga. Bom, vimos que essas perdas de carga, começamos a calcular a perda de carga que nós chamamos de unitária, né? E para tubos de PVC, a equação para perda de carga unitária
é J 8,69 vezes 10 a quinta, né? Vazão, e aqui a vazão para gente é 1,33. Já vou substituir os valores na equação, tá? Elevado a 1,75 vezes o diâmetro, que é 32, 4,75. Substituindo os valores, né, e resolvendo a continha aí, nós vamos encontrar 0,102 MCA por metro. Ok. Perda de carga unitária. Temos também, pessoal, calcular o comprimento real, né? E também o comprimento equivalente, ok? Então, comprimento real. Agora, pessoal, o comprimento real vai ser apenas a diferença de nível, ou melhor, a distância entre o ponto C e o ponto D, uma vez que nós estamos calculando o trecho CD, né? Esse valor, se a gente voltar ali no slide, 3 metros, né? É igual a 3 metros. Então, o L real, 3 metros. Comprimento equivalente, nós combinamos no início do exercício que íamos utilizar, abreviar aqui também, íamos utilizar justamente apenas um T de passagem direta. Para o T de passagem direta, pessoal, o comprimento equivalente dele, para 32 milímetros, nós vimos no roteiro do trecho BC, né, é igual a 0,9, tá? Metros. Com esses valores, eu já posso determinar, então, a perda de carga total, né, que a gente chama de perda de carga total, tá bom? E a perda de carga total, que é um J maiúsculo, nada mais é do que o comprimento real, que é 3, mais o comprimento equivalente, que é 0,9, vezes a perda de carga unitária, que é 0,102. Ok? Fazendo as continhas aí, nós obtemos que esse valor é 0,40 aproximadamente, né? Beleza, a partir daí eu já posso ir para o último passo, que é o passo de número 7, né? Sétimo passo, que é cálculo e verificações das pressões, né? Cálculo e verificações das pressões. E aí eu vou começar calculando a pressão que a gente chama de pressão disponível. E, pessoal, a pressão disponível é preciso tomar um pouquinho de cuidado nesse trecho, que difere um pouquinho do trecho anterior. Então, a pressão disponível no trecho esse trecho é o trecho CD, né? Trecho CD nada mais é do que a pressão residual do trecho anterior, BC, mais a diferença de nível entre o trecho CD. Ok? Como eu havia mencionado anteriormente. Substituindo esses valores aí, então essa pressão disponível, CD, vai ser pressão residual do trecho anterior, pessoal. A gente precisaria voltar aos slides para saber, né? Mas foi no valor de 1,60, né? Metros de coluna d'água ou 16 kPa. Então é 1,6 mais a diferença de nível, que é 3. Isso aqui é igual a 4,60 MCA. Beleza, né? Vamos fazer então a residual agora, ou a jusante.
Pressão residual ou a jusante, pressão residual no trecho CD é justamente a pressão, pessoal, disponível no trecho, né, que é 4,60, menos a perda de carga, que é 0,40. Então, a pressão residual no trecho CD é igual, fazendo a subtração entre esses dois itens, né, nós temos o valor de 4,20 MCA, que é a mesma coisa do que 42 kPa. 42 kPa ou 4,20 MCA. Se a gente for fazer as verificações, observamos que todas as verificações são atendidas, né? Todas as verificações são atendidas, então podemos prosseguir com o dimensionamento. E aí, pessoal, aqui a gente tem o dimensionamento completo, né? Seguindo esse roteiro de cálculo, nós dimensionamos o trecho BC, né? Nós encontramos que a pressão a jusante no final é 1,60 MCA ou 16 kPa. E depois o trecho CD, encontramos 4,20 MCA ou então 42 kPa. Ok? Seguindo essa mesma marcha de cálculo, pessoal, a gente pode obter os valores encontrados nessa planilha, né? É bem fácil de planilhar isso aqui, pessoal, justamente por conta do padrão de repetição entre os passos de um trecho para o outro, né? Então você pode observar aqui que na primeira coluna eu tenho a coluna que eu estou dimensionando, que é a coluna de número 2. Depois o trecho que eu estou dimensionando, nós fizemos o trecho BC e também fizemos o trecho CD. O peso unitário nós calculamos somando o peso de cada aparelho, né? O peso acumulado, eu multiplico o peso unitário pelo número de pavimentos, então a vazão, depois o diâmetro, olhando no ábaco, né? A velocidade, substituindo na equação, comprimento real, comprimento equivalente, comprimento total, pressão disponível, pessoal, depois a perda de carga unitária, perda de carga total e pressão jusante, ok? É uma tabelinha, pessoal, que possui a marcha de cálculo sugerido pela NBR 5626. Tudo bem? Bom, depois que foi dimensionado as colunas, né? Eu posso então fazer o dimensionamento do barrilete, né? E aí, pessoal, para fazer o dimensionamento do barrilete, nós vamos utilizar as mesmas premissas, né? Utilizadas para o cálculo das colunas. Inclusive, nós vamos precisar do peso de cada uma das colunas para dimensionar o barrilete, ok? Feito isso, a partir dos pesos, eu calculo o diâmetro naquele ábaco que nós já sabemos, que é a figura de número 3.3, né? Depois, determino o diâmetro e aí costumamos uniformizar esse diâmetro para termos o barrilete com o mesmo diâmetro, ok? Facilitar na hora de executar. Tranquilo? E aí sim finalizamos o dimensionamento dos componentes do sistema predial, né? Onde dimensionamos, além do sistema de reservação, sistema de alimentação, sistema de distribuição interna, sendo colunas, ramais, subramais, mais o barrilete aí. Então vamos encerrando a última parte da aula 3 por aqui. Até mais!